Agora nós vamos criar um outro cenário. Na verdade, a gente vai pegar o cenário primeiro que tem aqui, ó, e vamos substituir ele. Nós não fizemos nada nele. Então vamos colocar aqui, ó, esse cenário aqui dessa árvore no ambiente escuro. Vou apagar esse daqui. Então nosso primeiro cenário vai ser esse. Eu quero fazer aqui o seguinte. Vou tirar essa variável que está mostrando ali do gato, que nós não precisamos mais ficar vendo ela. Eu quero fazer o seguinte nesse cenário aqui. Eu quero mostrar para vocês uma mudança de localização de personagem para diferentes pontos. Se você quer que um personagem fique fazendo alguma movimentação aleatória dentro do cenário, você consegue fazer. Então vou mostrar isso. Nós vamos colocar aqui um morcego. Esse morceguinho que eu vou colocar aqui, ele tem várias fantasias. Ele consegue estar voando ali, né? E ele consegue estar dormindo. Então ele vai começar com essa fantasia aqui, dormindo. Então vamos mudar aqui, ó. Quando eu clicar na bandeirinha, vamos posicionar ele, né? Vamos criar blocos. Inicialize. Então, quando começar, inicialize. Na inicialização dele, nós vamos posicionar ele. Primeiro, girar ele. Ele vai poder girar esse morcego. Nós vamos girar ele aqui na posição menos 90 graus. Para ele ficar de cabeça para baixo. Vamos definir também o tamanho dele para 60%. Ótimo. E ele vai para uma posição. Vamos colocar ele aqui, ó. Ou aqui. É menor, ó. E ele vai para aquela posição lá inicial, vai estar dormindo lá. É onde ele vai começar. Então, quando a bandeirinha for clicada, ele vai para aquela posição. E se esconde porque nós não estamos no cenário que ele vai ficar. Vou botar aqui. Agora, se o cenário for o 4, o 1, aliás, ele vai ficar visível, senão ele não vai ficar visível. Nós fizemos isso aqui no dançarino, ó. Eu vou copiar esse código aqui do dançarino e vou arrastar lá para o nosso morcego. Se eu for lá no morcego, tem o mesmo código. Essa parte aqui seria para mostrar ou não. Vamos criar um bloco para isso, para ficar mais organizado. Mostrar quando cenário 1. Então, a todo tempo, aqui em cima eu vou colocar um sempre. Sempre fica verificando se é para mostrar ele, se ele estiver no cenário 1. Então, ele vai esperar até que o cenário seja 4, vai mostrar, e quando o cenário não for 4, ele vai se esconder. Ok? Se eu fizer isso dessa forma, ó, aliás, não é o cenário 4, é o cenário 1. Se eu fizer isso dessa forma, funciona. Porém, observe que isso aqui está agarrado, ó. Está o tempo todo executando. Porque ele está esperando agora que não seja o cenário 1. Se eu colocar qualquer código aqui depois, só vai ser executado quando parar de ser o cenário 1. E não é o que eu quero. Então eu vou ter que ter uma bandeirinha exclusiva só para verificar isso. Se a mudança de cenário for 1 ou não. Vamos organizar o código dessa forma aqui. E o que mais nós vamos fazer? Agora eu quero fazer o seguinte. Em alguns jogos a gente chama isso de zona de respawn, né? Nos jogos você ressuscita em um determinado local. E esse local são vários locais diferentes, diversos pontos que você pode ficar. Então vamos criar aqui 3 pontos para esse morcego estar indo. Vamos ter que ter uma variável para controlar o ponto que ele está.
Então vamos criar uma variável tipo ponto apenas para esse ator. Só ele precisa saber o ponto que ele está. Inicialmente, esse ponto vai ser o ponto 1. Então, na parte de inicialização, vamos definir o ponto como 1. O primeiro ponto que ele vai ficar é onde ele está ali nesse momento. Agora, nós temos que fazer a mudança para um ponto 2. Vamos criar esse ponto 2. Vamos imaginar, então, que esse ponto 2 fosse aqui na outra árvore, aqui em cima. Então, se eu vier aqui na parte de movimento e arrastar um deslize para aquela posição que está lá agora, já está parâmetro digitado. O tempo está aqui, ok? Vamos manter um segundo por enquanto. Esse seria o ponto 2. Então, toda vez que ele for para lá, a gente vai ter que mudar a variável para ponto 2. Ok. Vamos pegar um terceiro ponto. Vamos colocar ele aqui, ó. Agora, fazemos novamente um deslize para aquela posição e mudamos para ponto 3. Vamos botar uma quarta posição também. Seria aqui. Então, ele vai movimentar para lá e vai mudar a variável para ponto 4. E o ponto 1, ele também tem que ir, que na inicialização aqui, ele já vai para aquela posição inicial. Está se escondendo aqui. Mas eu vou botar ele visível por enquanto, vou manter ele sempre visível para a gente poder ver. Depois a gente encaixa esse código ali. Essa posição ali é a principal dele, né? Inicial. Vamos colocar aqui e vamos mudar a variável para ponto 1. Nós temos 4 pontos dele ficar. E sempre que ele vai para aquele ponto, ele muda a nossa variável ponto para a posição que ele está ali naquele momento, né? Para a gente saber o ponto que ele está. O ponto seria o ponto de respaldo ou de posicionamento. O nome da variável pode ser outra. Pode ser até posicionamento. Conseguimos mudar o nome dessa variável. Olha, se clicarmos no botão direito em cima dela e renomear, vamos chamar ela de posicionamento. Fica mais claro o que ela está fazendo, né? Então vamos tirá-la aqui, não quero ver ela, não precisamos mais. A gente já testou aqui e toda vez que a gente movimenta ela está trocando, está certinho, não quero mais ver ela. Agora o que a gente vai fazer? Eu tenho que estar sempre movimentando. Então vamos criar um bloco aqui chamado movimente. Então eu sempre inicializo e depois movimento. Esse bloco de movimento a gente vai movimentar para uma posição aleatória. Vamos fazer como isso daqui, ó. Ele vai chamar para movimentar numa posição aleatória e tem que esperar um tempo. Ele tem que ficar um determinado tempo lá naquela posição atual. Eu vou deixar um segundo só aqui, mas isso daí a gente pode alterar depois. Então, a cada um segundo, ele pede para ir para um outro local. Eu posso colocar uma verificação do ponto atual que ele está e se sortear um número aleatório de 4 posições. Ele não pode estar em 4 posições possíveis, mas imagina que ele está na posição 2. E aí eu vou sortear um número aleatório entre 1 e 4. Se sortear a posição 2, esse sorteio eu não quero. Eu tenho que sortear um outro número. Se ele sortear uma posição que não é igual à posição atual, aí eu faço com que ele vá para aquela posição. Então vamos fazer esse sorteio aqui, ó. A gente já viu que tem como gerar um número aleatório entre 2 números. No caso do morcego, é uma posição entre 1 e 4. São 4 posições possíveis que ele vai ficar. Geramos esse número aleatório. Só que se ele for igual à posição atual, eu não quero.
Então nós vamos usar a variável posicionamento agora, ó, ele está na posição 1. Se eu gerar aqui, ó, 3, então ele vai. Se eu gerar de novo, 4, ele vai. Se eu gerar novamente 1, ele está na posição 1 e gerou 1. Eu não quero que ele vá para 1, porque ele já está na 1. Então a gente tem que gerar um número aleatório que seja diferente do posicionamento. E se for diferente do posicionamento, a gente vai mandar ele se movimentar. Então a gente pode usar aqui, ó, o repita até que uma posição seja válida. Porque quando não for válida, eu não quero. Vamos precisar de uma outra variável chamada nova posição. Essa variável vai armazenar o número aleatório gerado. Então a gente vai fazer o número aleatório alimentar essa variável nova posição. Então vamos mudar a variável nova posição para um número aleatório entre 1 e 4. Então a nova posição vai ter esse número. E a gente vai repetir essa alimentação dessa variável aqui até que a variável posicionamento seja igual à variável nova posição. Então isso daqui vai se repetir enquanto não for verdade que essas duas variáveis são iguais. Com isso, eu vou ter sempre um número aleatório diferente daquela posição que ele está agora. Eu tenho como criar um método, né, um bloco de comando, que receba como parâmetro de entrada um valor. Então, vamos fazer aqui, ó, vou criar um bloco. E eu vou clicar nessa primeira opção aqui, ó, adicionar uma entrada. E vou dar OK. Repara agora que o nosso bloco, ele tem aqui como um parâmetro de entrada um número ou um texto. E quando eu chamar aqui, ó, nome do bloco, eu não botei um nome, por isso que ele está no nome do bloco. Vamos lá editar e colocar aqui, ó. O nome do bloco vai ser reposicione. Reposicionar um morcego para um outro local. Então, reposicione. E aqui eu tenho que passar alguma coisa, ó. Eu vou passar o quê? A nova posição que foi gerada aleatoriamente ali. Ok. Agora, quando isso for executado, a gente sabe, aqui dentro da execução desse bloco, essa variável que entrou aqui. Então, a gente consegue tomar ações aqui de acordo com essa variável. Então, por exemplo, ó, se a variável que entrou aqui, ó, o número do texto que entrou, né? A gente pode até renomear isso daqui, ó. Vamos lá no bloco. Editar ele. Então, vai estar o número do texto. Vamos colocar aqui, ó, posição. Ou nova posição. Então, eu estou recebendo uma nova posição para mim ir. Se a nova posição for 1, eu vou fazer o que está aqui, ó. E se a nova posição for 2, eu vou fazer esse código aqui. E o mesmo eu vou fazer para a posição 3 e 4. Então, repara que esse bloco de comando, ele vai ser executado e ele vai receber um parâmetro. Então, quem chama ele aqui, envia um parâmetro para ele. E ele executa, tomando decisões de acordo com o parâmetro recebido. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. A cada 1 segundo, o morcego está trocando o posicionamento atual dele para um posicionamento novo. E repare que está bem aleatório. Não está uma coisa assim, sempre igual. Então, é uma inteligência artificial, digamos assim,
para reposicionar ele aleatoriamente no cenário. Vamos agora animar esse personagem enquanto ele estiver voando. Eu vou diminuir um pouco o tamanho desse morcego, vou colocar 40%. Eu acho que ele ficou muito grande ali. Ó. Eu acho que agora está melhor. Agora sim, vamos animar esse personagem. Vamos criar um bloco aqui chamado anime. E como a gente viu anteriormente, ele tem que estar o tempo todo chamando essa função para estar animando. Pode estar aqui junto do mostrar o cenário? Não. Por quê? Quando ele entra nesse método, ele fica esperando até acontecer uma coisa. Quando isso aqui terminar, é que ele volta para cá. Então, eu não posso colocar aqui junto. Eu tenho que vir, colocar uma nova bandeirinha para ele, ou colocar no movimento. Mas aí, enquanto ele está movimentando, ele não vai animar. Então, certo, uma bandeirinha nova para ele. E um novo sempre anime. Porque tem que acontecer as três coisas ao mesmo tempo. A todo momento, as três coisas têm que estar sendo verificadas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nessa animação, a gente vai precisar saber se ele está voando ou não. Porque quando ele estiver voando, a gente vai fazer a troca de imagens para que dê a impressão de que ele está voando. Vamos criar a variável aqui, voando, apenas para esse ator. Se eu não estiver voando, eu vou ter que mudar para aquela fantasia que está ali, que é ele daquela forma lá, ó, aquela fantasia naquela rotação. Então, se ele não está voando, vamos operar aqui, ó. Se voando, variável voando, for igual a não, eu vou colocar ele naquela aparência atual, que é a BAT-D, né? É a fantasia atual dele lá. E vou colocar ele na direção menos 90 graus, porque ele gira. Lembra que ele gira, ó. Então, tem que apontar para a posição menos 90 graus. E ele vai ficar ali, dormindo ali no palco. Agora, quando a variável voando for igual a sim, nós temos que tomar outra medida. A gente vai ter que verificar a fantasia que ele está atualmente para trocar para uma próxima. Vamos dar uma olhada aqui nas fantasias que o morcego tem. Para ele voar, como é que seria? Vamos supor que ele começa dessa forma, bate a asa para baixo, depois bate a asa para cima. Eu acho que assim ele já está voando. Não precisaria dessa terceira aqui, não. Então, vamos colocar aqui, ó, o bate A e bate B para ser o voo do morcego. Então, se ele estiver com a fantasia A, nós mudamos para B. Se não, a gente muda para A. Então, fazemos aqui uma operação de igualdade e verificamos se dentro da fantasia dele atual, ó, fantasia número for igual a 1, a gente muda para a fantasia número 2, que é a bate-B. Se não, a gente muda para A, que é a fantasia com ele voando ali. Temos que ter aquele tempo, né, entre a mudança de fantasia, porque senão não cola. Vamos botar só 0,1 segundo. Agora temos que lembrar também que temos que sempre antes dele voar, mudar a variável voando para sim, né? Então, nós vamos precisar mudar a variável voando para sim e voando para não, sempre que movimentarmos ele. Então, vou duplicar aqui, fica mais fácil, ó. Antes de voar, eu mudo a variável para sim, e depois que eu terminar de chegar lá no ponto que eu quero, eu mudo para voando não. Vamos fazer isso para as demais posições aqui, ó.
Agora, vamos testar se isso vai dar certo. Voou, né? Tá voando, mas tá voando de cabeça para baixo e a gente tem que acertar isso daí. Eu esqueci de que quando ele está voando, eu tenho que movimentar a direção dele, ó. Eu tenho que colocar ele para 90 graus. Aí ele vai ficar certinho. Então basta que aqui, ó, eu aponte para a direção 90 graus. Se ele não está voando, aponta para menos 90. E se ele está voando, para 90. Vamos testar novamente. Agora sim, ó, o morcego está ali, está voando para posições aleatórias. A gente não sabe qual a posição nova que ele vai estar voando. E está demorando um segundo para fazer isso. Vamos fazer uma melhoria em relação a essa troca de cenário. O gato, ele sempre, quando ele toca na borda, ele vai lá e solicita ao cenário para que o cenário faça a mudança. Então, aqui no cenário é feita a troca do cenário. Quando o cenário fizer a troca, nós vamos transmitir uma mensagem. Sempre que ele trocar, tanto se ele trocar para frente ou para trás, a gente vai transmitir uma mensagem dizendo assim: trocou cenário. Então aqui no morcego, por exemplo, ao invés da gente estar aqui toda hora esperando para que o cenário seja 1, e quando for 1 a gente mostra o morcego, e depois isso fica esperando novamente para o cenário não ser 1, nós vamos mudar isso daqui. Não vai funcionar mais dessa forma. Nós vamos tirar isso daqui, vamos tirar esse bloco todo, e vamos fazer simplesmente o seguinte: nós vamos receber uma mensagem quando o cenário for trocado. Então, quando eu receber trocou o cenário, eu sei que eu tenho que tomar uma decisão. O que eu vou fazer nessa decisão aqui? Eu vou simplesmente verificar se o cenário é igual a 1 para que ele fique visível ou não. Então, se o cenário atual for igual a 1, ele vai ficar visível, vai mostrar. E se não, né, temos que usar o se não aqui. Porque senão a gente vai se esconder. Então o morcego só vai ficar visível naquele cenário. Ó, trocou o cenário, ele fica visível. Ou invisível. Vamos ajustar isso também no cachorro e naquele outro personagem ali. Então já não vai fazer mais da forma que está sendo feito. Ó, aparecer aqui era o método. Já não vai existir mais esse método aparecer. E vai ser substituído por esse. Se o cenário for 3, mostra. Se não, esconde. Para mim excluir um bloco, eu não posso estar usando ele. Então, como eu estou usando aqui, eu tenho que excluir a chamada do método, depois excluir o método. Agora sim. O gato. Vamos ver aqui se no gato nós fizemos isso também. Acho que não, o gato está sempre visível. E esse personagem, que era assim, quando o cenário fosse 4, agora vai trocar quando receber a mensagem também. Esse personagem, ele fica dançando ali, ó, mesmo quando a gente nem está no cenário. Está aqui no cenário do morcego e o personagem está executando esse bloco aqui desnecessariamente. A gente pode fazer um ajuste aqui também para somente fazer isso se ele estiver no cenário dele, senão ele não tem que ficar processando nada. Então é menos processamento que a gente tem. Então, se o cenário for igual a 4, ele vai ficar fazendo a dancinha dele lá. Senão, ele vai ficar parado. O cachorro também, podemos fazer o mesmo tratamento. Ele está sempre movimentando e sempre animando. Porém, ele só precisa ficar movimentando se o cenário for igual ao cenário que ele está. Agora o código ficou melhor. Lembrando que se a gente adicionar um cenário
no início aqui, um outro cenário número 1, a gente pode estar comprometendo todo o nosso código. Eu vou colocar esse cenário aqui da montanha como 1, ó. Se eu fizer isso, agora o nosso código ele não tá preparado para isso. Olha, eu entrei no cenário número que era 1, mas agora é 2, e o morcego não sabe, ele está esperando o cenário número 1. A gente está trabalhando em cima do número do cenário. Então não está um código feito para adaptação de cenários anteriores. Então aqui todo mundo vai ficar perdido aqui, até o cachorro, ó. Ele está achando que isso aqui é um cenário número 3, e é. Só que a gente tem que ajustar isso. A gente tem como trabalhar com cenários. Vou excluir cenário. Vou voltar ao código. Vai tudo voltar a funcionar. Tá? Agora tudo voltou a funcionar certinho. A gente tem como trocar o cenário, observar o cenário pelo nome também. A gente está aqui verificando se o cenário é pelo número. Mas eu poderia estar pegando pelo nome e escrevendo o nome. Só que se eu for lá e mudar o nome do cenário também, aí eu atrapalhei tudo também. Então você pode estar fazendo da forma que você achar melhor. Eu aqui estou trabalhando com o cenário pelo número. Normalmente eu não vou trocar o nome do cenário, mas eu posso querer colocar um cenário antes, que é o que a gente vai fazer agora. Eu quero colocar esse cenário aqui antes. Ó, esse cenário aqui. Se fosse a caverna lá dos anteriores morcegos. Então eu quero botar ela no início aqui. A gente começa aqui no deserto. Consegue voltar 2 telas e avançar 2 telas. Depois vamos fazer mais uma terceira tela aqui. Eu quero fazer um esqueminha bem legal aqui para vocês verem. Como a gente vai fazer uma colisão com um personagem. O personagem não vai deixar a gente passar. E a gente vai ter que digitar uma senha para poder passar. Então agora vamos começar a pensar nos nomes aqui. Ó. Esse daqui está como montanha. Eu vou colocar como caverna. Esse segundo aqui eu vou colocar floresta. Esse terceiro, deserto. O 4, fazenda. E o 5º, pau. Agora vamos ter que acertar o nosso código todinho. Agora que a gente já fez os devidos refatoramentos para que a mudança de cenário aconteça através do nome do cenário, voltamos aqui para esse cenário. Nesse cenário, eu quero fazer uma mira para vocês verem como funciona o efeito de transparência e vamos lançar uns projetos para poder acertar alguma coisa aqui no cenário. Então, primeiramente, vamos pintar a nossa mira. Vou fazer um círculo. Segurando o Shift aqui, você consegue fazer um círculo perfeito. Pode aumentar aqui um pouquinho a parte do contorno. E vou colocar o centro na cor branca. Então nós temos aqui uma bola branca ali no cenário. Vou fazer também um tracinho aqui no meio. Segurando o Shift. Vou colocar no centro. Vou copiar e colar. Segurando o Shift, vou rodar ela. Nossa mira está pronta. Aqui no cenário, eu não consigo ver o que está atrás dela. Mas se a gente aplicar um efeito aqui chamado fantasma, a gente consegue ver atrás dela. Quer ver? Então, defino o efeito fantasma. Vou botar aqui uns 70%. Pronto. A nossa mira agora já está funcionando direitinho. Vamos só ajustar aqui um pouquinho essa fantasia do meio para deixar mais fino essa mira aqui no meio. Ó. Aqui um contorno de 2. Também precisamos fazer uma outra pintura aqui, ó. Vamos pintar agora, essa primeira parte eu chamei de mira, a segunda eu vou chamar de projétil. Que seria a munição que a gente vai lançar. Então vou fazer um círculo aqui bem pequenininho. Vou colocar aqui uma cor que vai ser essa parte aqui, ó. Que é um degradê. Vamos pegar a parte de fora, vamos colocar uma cor bem forte, um vermelho bem escuro.
E no centro aqui a gente pode talvez colocar, talvez aqui um amarelo, laranja, uma cor mais forte. Deixa eu ver. Aqui assim tá bom. Contorno a gente pode tirar. Pronto. Esse aqui é o nosso projeto. Vamos ver como é que ele tá na tela aqui. Ficou desse tamanho aqui, ó. Ficou bom, tá bom. Você pode acertar ele do jeito que você achar melhor. Agora vamos no código e vamos. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar a mira no cenário, né? Quando começar, vamos definir o efeito fantasma para 70 e vamos colocar a fantasia mira. Então, isso aí vai acontecer. Após isso, nós precisamos fazer o seguinte. Quando a gente apertar o botão, a gente vai lançar um projétil. Mas essa mira ela tem que estar aqui perseguindo o mouse. Então temos que fazer isso também. Vou colocar uma outra bandeirinha aqui. Para sempre que esse alvo aqui tem que ficar se mexendo com o mouse. Então sempre vá para o ponteiro do mouse. Então com isso, agora nós temos uma mira que persegue o mouse. Tá vendo? Olha que legal. E quando a gente clicar, é porque a gente vai estar dando um tiro. Então vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um clone. Sempre que a gente clicar com o mouse, a gente vai estar atirando. Que vai ser o clone desse personagem aqui, da mira, só que na fantasia 2 dela. Então vamos colocar um outro bloco aqui. Depois nós arrumamos o código. Sempre que eu tocar no mouse, ó, temos aqui um sensor mouse pressionado. Ele vai me dizer se eu estou pressionando no mouse. Então, o que eu faço? Eu vou colocar um condicional. E se eu estiver apertando o mouse, eu faço um clone dessa mira. Eu vou fazer um clone dessa mira. Quando eu começar um clone, eu tenho que fazer outra coisa. Olha, quando começar um clone, eu vou lá e mudo a aparência do clone para projétil. E eu vou tirar aquele efeito fantasma também. Vou remover os efeitos gráficos. Vamos ver. Ó, toda vez que eu clico, aparece um projétil no cenário. Só que esse projeto ele tem que ficar um determinado tempo no cenário. E ele também está podendo ser lançado a qualquer momento. Se eu segurar o mouse aqui, ó, vai lançar um monte. Ó. Inclusive aqui ele lançou tantos ali, ele parou de lançar. Tinha tanto clone que ele bugou. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que limitar esse tempo, para a pessoa não sair lançando tanto projétil, tem que ter um tempo para lançar o próximo. E também temos que fazer ele sumir. Então aqui vamos criar um bloco chamado atirar. E basicamente o atirar é criar o clone do ator. E quando cria-se um clone de um ator, a gente faz os ajustes iniciais do clone aqui. Então, sempre a gente vai estar verificando se é para a gente atirar. E se for para atirar, a gente faz essa rotina que tem ali embaixo. Então, aqui eu vou colocar o atirar. Temos outro sensor aqui chamado cronômetro. Temos a opção de zerar o cronômetro e temos uma variável que se chama cronômetro. Se eu colocar aqui, ó, sempre diga cronômetro, o que nós vamos ver aqui, ó? Ó, tá vendo lá que a mira tá com um cronômetro em cima? Então, sempre que o jogo tá ligado, ele começa do zero e vai contando o tempo. Então, dessa forma, a gente consegue limitar o tempo que a gente tem para poder ficar dando os tiros. Como a gente pode fazer isso? Sempre ele tem que ir para a posição do mouse. E sempre que eu falar assim, atire, ele vai fazer essa rotina aqui. Só que nós precisamos criar uma variável aqui chamada, podemos chamar de tempo recarga.
Essa variável tempo de recarga, ela só vai ficar responsável para armazenar a hora que eu atirei, para que eu não possa atirar novamente antes do tempo que eu defini. Então eu vou definir que você pode atirar a cada meio segundo. Então mude aqui a variável tempo de recarga para 0,5. A cada meio segundo vai poder atirar. Eu tenho que verificar aqui dentro se o tempo da recarga já foi feito. Ou seja, o cronômetro aqui, ó. Qual o valor do cronômetro nesse momento? Ah, é 1 segundo. Ele é maior que o tempo que eu defini de meio segundo aqui para atirar? É, então você pode atirar e faz o método de atirar. Mas nós zeramos o cronômetro. Então acontece que você clicou no mouse e você pode atirar. A gente zera o cronômetro, faz o disparo e o tempo de recarga está definido como meio segundo. Então toda vez que eu apertar aqui, ó, repara que toda vez que eu clicar, vai ser lançado um projétil e o tempo vai voltar a zero. Então se eu clicar 2 ou 3 vezes rapidinho, não vai atirar, só vai atirar a cada meio segundo. Aí você define o tempo que você acha necessário. Outra coisa que nós temos que fazer aqui é verificar se a gente está no cenário correto para poder apresentar a visibilidade da mira, né? Então tudo isso aqui vai acontecer se o cenário for o da caverna. Então vamos pegar aqui e fazer, se o cenário nome for igual caverna, aí sim a gente vai ficar com o ponteiro do mouse ali seguindo, né? E também temos que colocar para mostrar. E se não for, a gente vai esconder. Então tem que usar um se não aqui, ó. Pronto. Agora nós precisamos colocar um alvo aí, né? Para nós acertar ele, né? Então vamos imaginar que se a gente vai lançar um projétil aqui, a gente também tem que avisar as outras programações, né? Os outros elementos do nosso jogo, que um tiro foi dado. Para que esse outro personagem, essa outra coisa que a gente colocar como alvo, verifique se acertou nele para ele destruir. Esse clone aqui também, a gente tem que destruir ele, porque eu estou lançando os alvos, os projéteis, só que ele não está sumindo. Então a gente pode fazer isso aqui também, ó. Depois que começar um clone, né? A gente atirou, parou o evento de criação de clone, mudamos aqui os efeitos, né? Visuais dele, e agora a gente tem que transmitir uma mensagem falando assim, ó, nós pegamos e lançamos um projeto. Então, tipo assim, ó, atirou, seria a mensagem que a gente vai dar. Atirou. E aí a gente espera um segundo. Vamos fazer de conta que o projeto vai ficar um segundo visível. E depois a gente apaga esse clone. Então isso daqui, quando você atira, ele cria um clone, faz essa programação aqui e é apagado. Vamos ver aqui, ó. Você vai apagar os projetos, ó. Lança, ó, fica um segundo, depois some. Certo? Aí você define o tempo que você achar necessário para o projeto ficar visível. E também está transmitindo uma mensagem aqui, né? Atirou. A mensagem a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e botar vamos colocar ali um alvo. E esse alvo, quando receber essa mensagem atirou, vai verificar se aquela posição do tiro está pegando naquele elemento que a gente quer, né? Então a gente vai criar agora um outro elemento aqui para ser o nosso alvo. Vamos pegar esse ovo aqui, ó. Esse daqui vai ser nosso alvo. Vamos voltar aqui na mira e vamos colocar um som também, né? Sempre que a gente atirar, é legal a gente transmitir um efeito ou visual ou sonoro. Tudo que o usuário faz, a gente tem que mostrar para ele que aconteceu o que ele quis fazer. Então, se você vai ali dar um tiro na tela, além de você ver o projétil, você também precisa que um efeito sonoro ou visual aconteça, porque senão não aparenta que você está mexendo com um jogo.
O bom de explorar jogos é isso, porque você explora muito essa parte e um sistema normal a gente nem precisa muito explorar. Mas um clique num botão, ele tem que produzir algum áudio ou um efeito visual para a pessoa entender que funcionou aquele clique. Então isso é muito importante, a gente transmitir o feedback para o usuário. O usuário ele vai clicar, ele vai apertar teclas do teclado e entrar com instruções para a nossa ferramenta, e a nossa ferramenta tem que mostrar para ele que ela está fazendo o que ele está pedindo. Então isso é muito importante, o feedback com o usuário. Nesse caso aqui a gente pode colocar um som. Então posso tocar um som aqui, tem um som que eu vou colocar aqui. Esse daqui, ó. Parece um tiro de laser, alguma coisa assim. Em que momento a gente vai colocar esse som? Quando atirar, né? Pode ser que antes de transmitir a mensagem, ó. Se quiser diminuir o tempo da recarga aqui, para poder atirar mais vezes, tudo bem. Só não pode ficar um valor zero, porque senão a pessoa vai disparar muitos projetos se segurar o mouse e aí vai dar bug na tela. Vai dar problema no jogo. Então aqui, ó. Se eu segurar, ó. Até tá legal. Vamos pegar agora e colocar esse ovo ali como alvo. Na parte do ovo aqui, ó. Ele tem fantasias, ó. Ele tem esse pintinho na cena. Então quando a gente acertar, a gente muda para essa fantasia aqui e some com esse pintinho do cenário aí. Aí fica legal, né? Fica um efeito visual depois que a gente acertar. Então o ovo, ele vai ser clonado também. Vai trabalhar com clones aqui também nessa parte do ovo. Aqui no ovo, vamos começar diminuindo o tamanho desse ovo para 60. Eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem como pegar a distância de um objeto para o mouse. Então, vou sempre dizer que, ó, distância do ponteiro do mouse. Se eu fizer isso, ó, vocês vão observar que aonde está o mouse, aquele personagem que eu coloquei para dizer a distância, ele sabe. Ó. Então, aqui, se eu pensar aqui que para me acertar ele, eu tenho que ter uma posição, né? Então, se eu colocar aqui, ó, um 8, até 9, aqui dá para colocar, vamos botar 8. Se eu tiver uma distância de 8 aqui do ovo, é porque eu acertei ele. Então, vamos vir aqui e vamos programar em cima disso. Vamos considerar que a distância para acertar o ovo é 8. Você verifica aí o melhor parâmetro, vai depender do tamanho do ovo que você colocar. Então, nós vamos considerar 8 que acertou ele. Quando ele vai verificar se acertou nele? Aqui no evento, quando receber a mensagem, tirou, né? Quando ele receber a mensagem, tirou, ele vai verificar. A distância que o ponteiro aqui está é menor do que 8? Então acertou em mim. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar para uma outra fantasia dele, aquela fantasia do ovo quebrado. Vamos deslizar ele para uma posição aleatória, né? Ele vai sair voando fazendo alguma coisa. Vou botar aqui só 0,3 segundos para ser bem rapidinho. E isso vai ser um clone. Então a gente vai apagar esse clone. Até o momento ele ainda não é clone, mas nós vamos fazer clones. Então aqui eu também tenho que apagar o clone. Ele ainda não é um clone, mas vai ser. Se não acertou ele, não vamos fazer nada, por enquanto. Só que, imagina que eu acerto ele aqui, ó. Consigo acertar ele já, ó. Eu tenho que inicializar ele, né? Na inicialização aqui eu tenho que mudar a aparência para 1. Não preciso mais ficar dizendo olá. Na mira também não preciso mais ficar toda hora dizendo aqui a distância. Eu coloquei para testar. Podemos tirar esse teste. Voltar lá no ovo. Inicializando ele. Tanto na parte da fantasia. E agora também temos que mandar para uma posição, né? Vou mandar para essa posição aqui, ó. Vou colocar ele lá primeiro. Vou colocar aqui, vai ser a nossa base. Desse ovo aí,
a gente vai criar outros ovos. Então, esse ovo aqui não vai estar nem no cenário, a gente vai deixar ele invisível. Então, quando começar o jogo, a gente coloca ele ali, esconde ele, ó. Aí eu crio um clone. Vou criar um clone desse ator. Aí nesse clone, quando a gente criar um clone, a gente posiciona ele aonde a gente quer. Então, a gente vai mostrar primeiramente, né, o clone e mandar ele ir para uma posição XY. Eu vou colocar aqui 0 e 0 para vocês verem que vai funcionar. Então vamos ver aqui, ó. Dei play, criou um ovo, foi para posição 0, 0. E quando eu acerto ele, ele sai voando. A mira ali, quando eu dei o tiro, ficou muito tempo, eu acho, aquele projétil. Vou colocar só meio segundo para aquele projétil ficar aparecendo. E aqui no ovo, ele voou rápido demais. Vou botar também meio segundo. Sumiu rápido demais, né? E aí ele apagou. Só que imagine que eu atirei nele. Enquanto ele está voando, eu atirei nele de novo. Então ele vai repetir isso daqui. Vai fazer isso daqui de novo. Só que, como ele está apagando, se você demorar a atirar nele, você não vai conseguir acertar, né? Tem só meio segundo para você conseguir acertar ele de novo. Mas se por acaso conseguir, ele vai rodar isso aqui de novo. Então, por enquanto, vou deixar assim. Porque a intenção é só a gente ver alguns métodos que tem aqui, né? Não é nem fazer o jogo propriamente dito, mas a gente vai fazer um joguinho desse estilo aqui. De acertar umas latinhas, alguma coisa assim. A intenção aqui é mostrar o clone para vocês. Então, eu estou clonando e jogando para posição 0. Só que eu preciso criar duas variáveis aqui. Projétil X, apenas para esse ator. E projétil Y, também apenas para esse ator. Não preciso ver elas aqui. O que eu vou fazer é o quê? Eu vou vir aqui e vou mudar essas variáveis antes de clonar. Ó. Então, antes de clonar, eu venho aqui e falo, ó, muda X para onde? Onde eu vou botar o primeiro ovo? Vamos pegar esse ovo aqui e colocar aqui no meio. Ó. Então, um ovo vai ficar ali na posição menos 19 e menos 21. Aí eu copio essa parte aqui e coloco o outro ovo em outro local. Ó. Vou botar um lá na boca da caverna lá. Ó. Então, 120 e menos 14. Vamos colocar mais um. Vamos colocar 3 ovos. Vou colocar outro aqui nesse canto. Ó. Menos 208 e menos 21. Agora, tem que vir aqui, ao invés de passar na posição 0 e 0, a gente coloca para que ele mande para a posição das variáveis que a gente criou. Ó. Posição X e Y do projeto. Pronto. Tá lá os ovos sendo instanciados na localização certa e eu consigo atirar neles. Ó. Essa parte aqui é para instanciar eles. A gente consegue colocar aqui também ó, uma variável quantidade. Ou QTD alvos. Quantos alvos eu vou ter? 3. Então, vou mudar aqui, ó, no início, muda a variável quantidade de alvos para 3. Aí eu boto um sempre aqui, ó, e nessa parte de instanciar os 3 ovos, eu vou colocar um bloco para isso, tá? Eu vou colocar assim, ó, instancie. Toda vez que eu chamar isso aqui, ele vai colocar os ovos lá naqueles 3 locais que a gente definiu. Isso vai acontecer quando? Quando começar a animação aqui, ó. Só que quando eu acertar os 3, sempre que eu acertar um, eu vou lá e vou diminuir aqui a quantidade de ovos do cenário. Então, vou mudar a variável aqui, quantidade de ovos. Para a quantidade atual, menos 1. Então, pega aqui a quantidade de alvos, são 3, antes de eu acertar nenhum, menos 1. Aí eu faço o quê? Eu boto outro bloco aqui, para ficar sempre verificando se a quantidade de ovos é igual a 0. Ou menor do que 1.
porque aí eu vou lá e mando instanciar novamente. Então, sempre que quantidade de alvos for menor do que 1, eu vou lá e chamo, instancio ovos. Vamos ver se funcionou. Opa, não deu certo. Vamos ver essa variável com qual valor que ela está. Está 3. Então, opa, nós mudamos aqui errado. Ó. É a quantidade de alvos. Estava outro valor aqui. Então, vamos repetir. Ó, agora sim. Ó que legal. Deu um bug aqui que ficou muito massa. Olha só para isso. A variável aqui, quantidade de alvos, tem que voltar a ficar 3, né? Então aqui, se a quantidade de alvos for menor do que 1, ele instancia os ovos. E a gente tem que mudar aqui também, ó. Depois de instanciar, muda a quantidade de alvos para 3. A gente pode mudar isso até antes, aqui no início. Aí beleza, eu acredito que assim vai ficar certinho. Ó. Beleza, deu certo. Então, a ideia aqui foi mostrar para vocês o clone, mostrar essa parte de distância de mouse, o cronômetro, né? Um objeto está interagindo com o outro, né? A mira está interagindo com os alvos, lançamento do projétil e tudo mais. Mas tem como fazer isso aqui muito melhor. A gente fez de uma forma a explorar algumas ferramentas aqui. Exploramos algumas ferramentas novas que não tínhamos visto ainda. Mas a gente também tem uma parte de criação de lista. Então, essas posições aqui, a gente poderia criar uma lista de posicionamento. Então, vários objetos no cenário, não só o posicionamento, mas também o tamanho, né? Porque eu poderia ter outros ovos espalhados pelo cenário, mas o que tiver mais à frente, talvez um pouco maior, o que tiver atrás, um pouco menor. Então, dá para fazer alguma coisa mais complexa, sim. Porém, nessa primeira etapa aqui foi só para mostrar isso daí. A gente vai poder fazer um joguinho desse tipo aqui e explorar bastante essa parte aí. Criar uma lista. Uma lista nada mais vou criar uma aqui só para vocês verem. Ó. Uma lista nada mais do que como se fosse um grid ali, um Excel, né? Você consegue colocar qualquer coisa dentro daquela lista ali. Então eu vou ali adicionando, ó, coisa. Posso limpar essa lista. Posso mostrar, esconder. Então a gente tem um tamanho, né, um comprimento, quantos itens naquela lista tem. Então você tem uma ferramenta muito boa com lista. Eu posso fazer uma lista de posicionamentos em X. Então, por exemplo, o meu X principal vai ser 0, depois 10, depois 20. Né? Eu quero um lá na menos 200 em X. Então você vai colocar uma lista de posicionamentos em X e uma outra lista de posicionamentos em Y. E ao invés de eu ficar mudando aqui na variável toda hora, imagine se você tivesse uns 30 ovos no cenário, você ia ter que fazer isso aqui 30 vezes. Então, tendo uma lista, a gente consegue percorrer essa lista e fazer de uma forma mais elegante. Mas nós não vamos fazer nesse projetinho aqui não. Esse projetinho aqui é para a gente dar uma pincelada e entender melhor como é que funcionam as ferramentas. Eu vou partir para uma outra videoaula, para essa não ficar tão extensa, onde eu vou estar explorando mais essa parte de clone e mais essa parte de lista também com vocês. Vocês podem tentando desenvolver um joguinho de tira ao alvo. Também podemos ver os outros cenários que a gente fez aqui, né? Pegamos aqui o morceguinho, deixamos um só voando, né? Então não ficou aquela coisa clonada. Agora já dá para vir aqui ajustar essa parte e fazer um morcego clone, né? A parte do deserto foi só a principal, nada acontece ali. A fazendinha, onde a gente colocou o cachorro vindo para lá e para cá, foi o primeiro passo ali que a gente deu. O palco, onde a gente viu aqui alguns efeitos de brilho que dá para fazer. Então, esse projetinho aqui a gente vai continuar nele. A gente vai continuar fazendo algumas coisas nesse projeto. Porém, acredito que por enquanto tá bom essa primeira parte aí, né?
Agradeço muito. Assista o próximo vídeo, a continuação. A gente vai desenvolver dois controles. Com esses controles, a gente vai poder trazer eles para cá e continuar aqui a fazer nossas animações. Valeu!